Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos uma convidada muito ilustre, Carol Chiovato, né? Ela tá aqui para falar com a gente da participação dela na coletânea Fel, Dom e Alma, certo? A Carol, ela é doutora em letras em inglês pela USP, né? Ela também, é claro, é autora e ela é uma alpinista urbana e uma roller derby girl. Carol, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, por favor, se apresenta para a galera. Olá, tudo bem, pessoal? Muito feliz que vocês estejam aqui assistindo. Eu queria agradecer muito pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Finalmente dá certo. Eu sou escritora, tradutora. Eu sou formada em publicidade, mais mestre e doutora em letras pela Universidade de São Paulo. Eu pesquisei a figura da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor no meu doutorado com bolsa da FAPESP. Eu sou autora dos livros de fantasia urbana Porém Bruxa e Árvore Inexplicável. Uhum. Porém Bruxa, meu romance de estreia, saiu primeiro pela VEC, depois foi republicado pela Suma. E o Árvore Inexplicável saiu direto pela Suma, meu terceiro livro publicado. E eu sou autora também da novela Senciente Nível 5, que foi finalista que saiu pela VEC também, e foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento em 2021. Uhum. Eu tenho uma autora que tá doida pra te conhecer que chama Samantha Tedesco, tá? Ah, que legal! Ela é literalmente uma das bruxinhas da Toca do Aventureiro. Ah, que demais. Então. Então, bom, vamos lá, né, Carol? Por favor, né? Além de tudo isso, né? Agora explica pra galera o lance de ser alpinista urbana, uma roller derby girl, e é claro, você ama, mas ama mesmo tirar foto com raiz nas raízes de árvores enormes. Tipo, são três coisas que a gente tem que falar disso. Não, não. Olha, não, eu queria te corrigir. Na verdade, eu tô começando a aprender a patinar porque a minha irmã patina Uhum. muito e eu fiquei muito encantada por ela, então É, ela pediu irmã para ela mais me velha ou irmã ensinar. mais nova? Essa é mais nova, na Ah, ela tá verdade. querendo Essa, se vingar. Ela tá querendo se vingar. talvez. Mas eu tô gostando muito, achei muito legal. Uhum. É, na verdade, a escalada, eu faço escalada em sala, né? Não escalada em montanha, por isso urbana. Uhum. Eu comecei esse ano e eu percebi que era a única coisa que conseguia me dar aquela sensação de meditação que todo mundo que fala, você precisa meditar, faz super bem, focar no presente, não sei o que, controla a ansiedade. Mano, focar no presente quando você tá parado, sentado, não, para mim é só impossível. Meus pensamentos, Hum. eu me apego a eles. Agora, quando você está tentando subir numa pedrinha e não cair, se equilibrar lá em cima e saber onde está seu pé, sua mão, isso me faz focar 100% no presente. E eu Eu tive, na acho. verdade, eu quis começar a fazer isso por causa de Árvore Inexplicável, que Uhum. foi o meu romance, porque tem uma cena em que a protagonista precisa fugir em uma situação muito adversa. E daí eu fiquei pensando o tempo todo, nessa cena eu ia morrer. E daí eu fiquei pensando, e a protagonista ela fica o tempo todo achando que ela vai morrer, ela fala, nossa, eu não posso contar com o meu corpo, eu sou sedentária, eu sou sedentária. Daí eu falei, nossa, e se eu precisasse contar com o meu corpo, eu não poderia. E daí eu fui lá e falei, não, eu quero fazer. E daí eu tenho uns amigos que fazem, a gente combinou de ir junto e tem sido muito legal. Eu faço 3 vezes por semana, tenho aqui meus calinhos na mão para Uau! provar. E eu quero dizer que você é muito corajosa, porque é o seguinte, para quem acompanha o canal, mas quem não sabe, eu tenho medo de altura, vertigem alta. Pessoal, meus amigos zoam comigo com aquele episódio do Big Bang Theory que o Sheldon desmaia e tá pendurando na corda a 1,5 m no chão. Aquele sou eu, Ai, né? não, então, eu não olho muito para baixo, eu confesso. Eu vou olhando para cima. Na hora de descer, a gente percebe que para descer nem todo santo ajuda, não. Isso não é verdade. Uhum. Ah, mas eu achei muito legal, eu acho que você é muito corajosa por estar fazendo isso. E que bom que você encontrou a sua zona zen, né? O seu Aham. local de relaxar, né? Que bom. Bom, então, Carol, conta um Tirar pouco. fotos com as árvores tem a ver com o fato de que eu premei árvores e por isso elas viraram um tema central no Árvore Inexplicável, mas não tem Uhum. muito mistério aí também. Eu adorava subir em árvore quando eu era pequena, um belo dia eu parei de conseguir, sequer de tentar. Queria retomar isso.
Enfim. Ah, então, e que bom, era a minha próxima pergunta. Mas agora, Carol, conta um pouquinho da sua história. Quem é a Carol? Gente, eu sou uma pessoa que desde cedo eu usava a escrita para me divertir. Então, eu acho que quem é a Carol? Eu sou escritora acima de qualquer coisa. Porque Uhum, antes de pensar em publicar, antes de sonhar que isso sequer seria possível, que eu saberia como chegar a algum lugar em termos de publicação, eu escrevia para mim, principalmente, para me divertir. Eu escrevo uhum, muito por reação, no sentido de que tem coisas que eu amo muito, tem coisas que me irritam muito, seja na vida, seja nos produtos culturais que eu consumo. E daí eu uhum. preciso responder isso de alguma maneira, e a minha maneira é externalizar isso através da escrita. Isso desde que eu sou alfabetizada, eu fazia tipo o que hoje eu entendo ser fanfic, na época não tinha termo para isso, de Uhum. Carmen Sandiego, depois de 007, que eu via com meu pai, Opa, depois de Sherlock pera, Holmes. pera, 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 pera. Uh, Qual é o seu crush 007? Pierce Brosnan. O Samir Machado de Machado tem a teoria de que o nosso 007 preferido é sempre aquele que era o 007 da vez quando a gente começou a assistir. E eu acho que confirma a regra, porque o primeiro que eu vi Cara, foi o GoldenEye. nossa, pra mim, eu acho que pra mim não se aplica, porque assim, o meu 007 da minha geração é o Pierce Brosnan. Joguei 007 64 até fazer a Aham, mancha na aham. tela, né? Mas, assim, pra mim, o melhor 007, ele ainda é o Sean Connery. Não foi o primeiro que eu É, eu assisti, gosto mas muito do Sean Connery, eu, eu sim. assistia muito do Roger Moore com a minha mãe, né? Mas um que eu acho que merece muito valor e não tem é o Timothy Dalton, porque ele fez o 007 com mais violência, né? Contra as drogas, né? Aham, aham, Não, eu acho que todos têm seu charme, todos têm Uhum. seu momento. Eu acho que eu gosto mais do Pierce Brosnan mesmo porque eu acho que a narrativa estava mais próxima na época que eu estava vivendo. Tinha algumas coisas que não Uhum. faziam tanto sentido para mim nos anteriores. Não sei. Ou que eu achava meio engraçada. Então, eu acho que tem a ver muito com a atmosfera, assim, da época do Uhum. audiovisual. Hoje em dia eu consigo pensar em épocas do audiovisual. Na época, obviamente, eu não tinha a menor noção do que eu estava falando. Eu apenas achava muito divertido ver esses filmes com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Sim, sim, muito bem. Então, aí falando nisso, né? Quais que são os seus autores favoritos? O que te inspira? Olha, os meus autores favoritos, eles vão mudando muito ao longo dos tempos, mas tem alguns Uhum. que chegaram e permaneceram na minha vida. Hoje em dia, eu vou ter que falar Ursula Le Guin, que é autora de fantasia e ficção Uhum. científica, China Miéville, que é autor de New Weird Fiction, que mistura fantasia, ficção científica e terror. Eu gosto muito também da Naomi Novik, que escreve principalmente fantasia. Fantasia com uma pegada histórica, às vezes em mundo alternativo, às vezes Uhum. num passado alternativo. Esses, assim, são os meus gringos, assim, que normalmente eu pego um livro deles, devoro e amo muito. Atualmente estou viciadíssima na Martha Wells, que é a autora do Robô Assassino. A Aleph está publicando, mas assim, eu estou relendo os livros, Só muito não me dá viciada. spoiler, não me dá spoiler como eu tá aqui. Jamais, jamais, eu não vou fazer isso com você, mas eu amo muito o Robô Assassino, eu queria muito ser a Uhum. melhor amiga dele. Eu queria ser a humana insuportável dele. É, Então você queria ser o Fry pro Bender? Na verdade, é porque quando ele fala dos humanos, ele fala que os humanos são uma vulnerabilidade. Ai, meu Deus, se os humanos não estivessem no caminho, eles querem ajudar, mas estão só atrapalhando. Eu seria. Eu só queria ser. Eu acho que é um cara legal de dar rolê. Ele gosta de ver série, ele gosta de fantasia também. Então, Uhum. eu acho um personagem divertidíssimo. Isso são meus gringos, mas os meus nacionais preferidos no momento são o Felipe Castilho desde sempre, o Eric Novello também, desde que eu conheci, a Fernanda Castro, desde que eu conheci também. Eu acho que eu tenho outros, muitos outros. Alice Sim. Vilas Boas está entrando no meu coração, assim, agora que eu já li. É que eu tendo a dizer preferido quando eu já li mais de 3 livros da pessoa e eu amei muito Uhum. todos, né? E o Samir Machado de Machado. Então, vou citar esses.
mas tenho outros autores preferidos, outras pessoas que me inspiram. A gente tem um senso de comunidade muito grande, né? Muito forte. Uhum. E, enfim, isso também me inspira nesse cenário atual. Ai, que bom, que bom. E eu queria só fazer um comentário que você também é tradutora, né? E eu gosto muito de trazer os tradutores aqui na Toca do Aventureiro, porque para mim, hoje em dia os dubladores estão tendo um destaque que eles merecem. E os Uhum, tradutores deveriam ter o mesmo destaque, porque os uhum. tradutores dão a voz, eles dão a característica. E eu amo isso de, tipo, tentar. Você encontrou a voz pro personagem, um tradutor só, tentar fazer toda a série como a Karine Ribeiro faz pro Drist, né? Gente, eu amo a É, Karine Ribeiro, ela é perfeita. meu, ela é a madrinha do canal. Se você vê os papos, só não assiste o nosso primeiro papo, que nós dois estávamos nervosos, foi um desastre, tá? Eu Então. gosto muito de ter traduzido um orgulho meu, o Império Malazano. Eu só queria que tivesse terminado a série, mas eu traduzi os Jardins da Lua e os Portais da Casa dos Mortos, e eu amo muito essa série. Meu sonho é que alguma editora traga ela e me chame para traduzir o resto. Oh, muito bem. Inclusive, eu ia amar muito traduzir não só as outras séries do Erickson no universo do Império Malazano e as do Ian Esselmont. Enfim, seria um Uau. pensamento que eu jogo para o universo, mas são Eu ia muitos perguntar livros de isso, mais qual de que 1000 é páginas. o que você sonha traduzir, né? E é uma coisa que eu queria falar. Agora, para você, se você pudesse deixar uma mensagem para os leitores e para os seus colegas tradutores sobre a importância da tradução, qual seria? A tradução é o que torna textos acessíveis, porque afinal de contas nem todo mundo fala todas as línguas. Às vezes a gente pode até falar uma língua, mas não de outra época. Por exemplo, eu já traduzi Jane Austen. A gente tem que fazer, na verdade, os textos traduzidos de clássicos são mais acessíveis do que os clássicos na língua original, porque afinal de Uhum. contas os clássicos na língua original não são atualizados, as traduções sim. Então, principalmente para possibilitar essa conversa entre universos, entre culturas. E eu vou usar aqui, pegar emprestado a Ursula Le Guin no Nome do Mundo no Floresta é o Nome do Mundo, que saiu no Brasil pela Morro Branco. Nele tem um personagem que é tradutor, e nesse universo ela considera o tradutor, esse povo nativo de um planeta, ele fala que o tradutor é um deus, porque ele traz algo que não existia antes. Ele traz. Eu achei isso tão bonito. Nossa, cara, que lindo! E Que ele traz, às lindo! vezes, no caso desse mundo, ele traz um conceito novo, né? Ele funciona não só tradutor, como intérprete, e ele traz a cultura inteira, não só as palavras, não só a história. Enfim, eu achei isso tão bonito. Nossa, que legal, óbvio, muito obrigado, Carol. Então, Carol, agora, né, vamos falar de Feldon e Alma. Como é que foi para você? Porque eu sei que alguns autores foram convidados, outros participaram de um concurso. Como é que foi para Uhum. você? Eu fui convidada, a Karen conversou comigo na Bienal do Rio de 2023, eu acho, e eu fiquei Uhum. muito empolgada com o convite. Obviamente, eu queria estar à altura do convite, né? Então, eu fui correndo reescutar os episódios relativos, né, do Nerdcast. Nossa, E, algumas horas, algumas semanas. cara, eu escutei muitas e muitas vezes o do Gunnor, os episódios de Gunnor, assim, antes de pensar numa história, e depois eu queria sentir a personagem, assim, eu queria entrar na mente da personagem do Feldon Ah, quando eu decidi. Eu perguntei, né, pra Karen se tudo bem uma história só com o Feldon, porque até então eu estava tentando pôr o Feldon e a Alma, que é como ela tinha uhum. falado sobre a coletânea. Ela falou: não, eu posso colocar você no passado. Eu, ok, então vamos lá. Ai, que legal. E, bom, é assim, como eu falo, pro pessoal tá no canal Mundo de Gunner, é assim, eu gosto muito do Leonel. Ele é um sádico, certo? Mas por exemplo, o segundo livro do Gunner, eu fiquei com tanta raiva de um momento que acontece nele que eu taquei na parede, ele tá de castigo ainda, né?
E aí, Gostamos de leitores engajados, leitores que nossa, sentem o nossa, negócio. senti demais, né? E eu percebi que o Huff Gunner, ele é que nem o Harry Potter. Porque quando você pega, você fala, "Oh, quem que você gosta na série do Harry Potter? Gosta de tal, tal, tal. Ninguém gosta do Harry. O É, Huff é escada. Ele é que nem o Carlos Alberto de Nóbrega, ele é escada, né? escada, Então, faz sentido. e assim, ele funciona bem por causa de quem tá em volta dele. Que é uma coisa que Uhum. o Leonel faz muito bem, que ele fez com o Orion na trilogia da Tormenta, né? Então, mas aí, você vai escrever num mundo de fantasia, com aquela pegada arturiana, certo? E, bom, pessoal, como vocês sabem, eu fiz a minha resenha, eu falo aqui com a autora, aí ela vai contar a história dela e eu deixo os spoilers para Carol. Então, gente, o pessoal sabe que eu gostei da coletânea, mas eu gosto mais daquelas histórias que tem aquela pegada dungeon, aventura, party, né? Uhum. Ah, porque o mundo do Gunner é muito sombrio, ele é muito azedinho, né? E a Aham. gente precisa daquela. E a sua história, Carol, ela foi a primeira que ela teve uma pegada de história de detetive. A gente tem outras que tem um pouquinho de mistério, mas a sua foi uma história de detetive. Eu tava sentindo que o Feldon, eu tava vendo o Feldon como Humphrey Bogart, sabe? Numa história de mistério. E você inseriu humor, né? Porque tem duas coisas que você inseriu que eu achei muito legal, né? Porque foi o humor de uma coisa que, tipo, eu vou fugir, faz um teste aí pra ver se você sobe na árvore. Ah, você passou mal e o coitado do Goblin que tava vindo atrás de você sofreu. Eu ri demais, foi o único que eu parei pra rir. E a outra, que é uma coisa que eu acho que isso é muito importante, só você fez isso em toda a coletânea, quando o druida se transforma, ele perde as roupas, gente. Ele tem que se preocupar com isso. As roupas não é que nem em anime, outras que nem no Vox Machina, que a menina transforma, a roupa vai embora. Cara, as roupas devia cair. O Feldon fica, pô, eu vou perder minha calça de novo, cara, né? Então, além dele ser divertido, Essa é uma então, coisa que me perturba toda vez que eles vão se transformar. então eu Não, e eu acho jogo isso. de druida quando eu tô jogando MMORPG. Ou quando Uhum, mas aí no joguinho geralmente volta a roupa, né? Mas quando eu tô é, jogando RPG de verdade, assim, de uhum. tabuleiro, sim, eu me preocupo com isso. O negócio fica na minha mente. E eu acho que você tá certo, que como mestre eu levo isso em conta, sabe? Vai andar pelada nessa Vai andar floresta. pelado por aí. É, e aí o que que acontece? E você colocou o mistério, ficou com um pouquinho de. A gente teve uma pegadinha de terror ali, bem sutil. Ah, e você também falou bem também de uma forma sutil sobre preconceito, né? E a gente o medo, aquela questão de mentalidade em grupo, e o Feldon, tipo, a gente sabe que o trabalho de um druida é procurar o equilíbrio. Uhum. Só que, às vezes, o druida ele também tem que fazer o equilíbrio na comunidade. E o Feldon não gosta de nenhuma dessas coisas. Ele não gosta Né? de nada, né? Ele não gosta de nada. Ele quer fumar a erva dele, ele quer tomar o pilequinho dele, ele quer andar pela floresta. É isso que ele Aham. quer. Mas o destino coloca as coisas à frente dele. Então, é isso que eu tenho a dizer. Conta pra gente, Carol. Bom, primeiro o que você achou da resenha, né? Se eu Eu acertei, se amei, eu eu plantei. adorei. E você conseguiu fazer muito sem spoiler, assim. Eu fiquei maravilhada com isso. O que você comentou sobre um pouco de terror, um pouco de história de detetive, eu acho que isso tem a ver muito com a minha formação enquanto leitora, quanto consumidora de audiovisual. Eu estava te falando do 007, mas eu me criei lendo Agatha Christie, Conan Doyle, principalmente Sherlock Holmes, né? Aí acabou os livros da Agatha Christie do Conan Doyle na biblioteca, eu fui pro George Simenon, que eu descobri na biblioteca querendo mais histórias de detetive. Uhum, Então, isso faz parte da minha formação, assim, enquanto ser humano, quase. E além disso, eu não gosto muito, eu sou meio covarde, né? Então eu não consumo muito, não consigo ler nem assistir muita coisa de terror, assim, embora uhum. dê para argumentar que se eu vi Alien inteiro, eu consigo consumir coisa de terror. Mas Ah, é que, tipo, depende.
Depende, É que porque tem assim, terrores e terrores, tem né? filme de terror e tem filme de monstro. Eu acho que o Alien ele é um filme de monstro no espaço. Mas É, a parte que dá medo mesmo dele são só a são famosa poucas, né? cenas, Então, né? o que Então. acontece pra mim ali é que eu gosto muito do terror como estética. Então, eu tenho momentos de terror nos meus livros, Uhum. eu gosto da atmosfera em alguns momentos específicos, mas eu não uso isso, tipo, o gênero terror, eu não me sinto hábil ou corajosa o suficiente para trabalhar. Então, isso eu acho que aparece no conto, né, do Feldon, no Uma Péssima Ideia. Cara, esse é um ótimo título. Uma péssima ideia. Não, eu acho que Entendeu? resume o Feldon. Para mim, eu tentei muito com esse conto trabalhar algumas coisas. Isso que você falou da, do momento lá da crítica do preconceito social, dessa questão das massas se reunindo contra uma pessoa, né? Essa ideia da turba prestes a linchar alguém. Isso Uhum. eu tirei, obviamente, das minhas pesquisas do doutorado, porque eu trabalhei com a época de caça às bruxas, a mais forte na Inglaterra. Então, quando eu trabalhei principalmente com textos de panfletos que contavam sobre julgamentos de bruxas, e Uhum. essa época das caças bruxas é uma época em que as pessoas falam muito da histeria social, porque a gente fala muito de inquisidores, que não tem na Inglaterra desde Henrique VIII, obviamente, Uhum. não tem Inquisição, porque não tem Igreja Católica, mas a gente esquece que a maior parte dos processos contra bruxas na Inglaterra, e daí isso vai incluir Salem, porque Salem nos Estados Unidos ainda era uma colônia inglesa, Uhum. era processado pela justiça secular, quer dizer, a mesma justiça que processa crimes comuns, crimes que hoje a gente considera comuns. Então, são pessoas ditas racionais, pessoas da lei que estão trabalhando com caça às bruxas. E quem denuncia essas pessoas são os vizinhos delas, as pessoas que estão desconfiadas delas, né? Pessoas que normalmente seriam cidadãos de bem, entre muitas aspas. Uhum. Então, é que hoje em dia a gente tem, assim, esse preconceito em relação ao passado, mas eu queria construir essa mentalidade de acontecerem coisas ruins e daí você virar e apontar para a pessoa que parece mais, obviamente, a pessoa ruim, porque você tem um senso muito grande de comunidade, você não tem grande locomoção. Vamos pensar que transporte não era uma coisa tão acessível, não era fácil, as estradas não eram boas, e o Uhum. mundo de Ganor é um mundo medievalista, né? Então a gente tem essas dificuldades. Embora haja magia, a maior parte das pessoas comuns não tem acesso. Né? Então, a mobilidade não é uma coisa tão simples. Então, e pequenos espaços isolados, com ameaças externas, vão ver os recém-chegados como ameaças externas, porque é muito o que acontecia. E a figura da bruxa é muito mais antiga, né, do que a época das caças às bruxas. Você tem figura da bruxa Uhum. na Babilônia, você tem em Roma, você tem na Grécia. E normalmente É. elas estão associadas a estrangeiros e Uhum. outras pessoas com grande mobilidade. É muito engraçado porque, por exemplo, em Roma e na Grécia, frequentemente elas estavam associadas a atores, porque gente que Eles, viaja, a é. caixeiros viajantes e esse tipo de profissões, né, que requer muita mobilidade, Uhum. que te põe na condição de estrangeiro. Sim. Então é basicamente uma grande xenofobia. E daí Uhum. eu achei que seria interessante trabalhar com isso. E eu achei que vem a calhar num universo em que se passa muito sobre viagem. Então tem um momento ali para mim do Feldon, quando no conto eu quis trabalhar ele tendo um momento de identificação com a Luna, que é essa figura da bruxa, ou pelo menos como as pessoas do vilarejo a entendem, em que ele se identifica com ela. Ele fala: Meu, esse povo não está acostumado a ver magia, eu sou um druida. Eles acham que tipo, é bom eles pensarem que haja uma diferença, mas assim, se ela manipula magia, se eu manipulo magia, e eles não gostam dela porque eles gostariam de mim. Ele tem um momento ali de se questionar, mas ele É, é que tem uma hora que o Feldon chega e basicamente ele mostra, ó, o meu é maior que o de vocês. Eu sei me cuidar. Quem vai se meter comigo? E todo mundo, é... Ah, não, logo que ele ah! chega, Não, logo que logo que ele ele se chega. mostra. É. Ele logo se mostra assim, como, ó, eu posso me cuidar, mas ao mesmo tempo ele tá falando, bom vocês não virem atrás de mim, né? Senão não Uhum. vai funcionar.
Mas o que eu também queria para esse conto, depois de, tipo, analisar muito detidamente cada momento das aventuras, dos intrépidos viajantes, é que eles caem em muitas situações sem querer. Então, nesse aspecto, tem a figura do anti-herói. Uhum. O Feldon sempre foge. O Feldon é um filho teu que foge sim à luta, tanto quanto ele puder. Exceto que ele tem alguns dos maiores momentos de heroísmo também. E eu acho que isso é muito interessante. Uhum. Bom, uma coisa que eu achei assim do Feldon é que tem um momento esses momentos dele, especialmente quando teve a campanha do Gunner, que ele virou a Uhum. Fênix e tal, não sei o quê, ele me lembra o Merd Martigan do Willow da Terra da Magia. Hum. Não tem aquela parte que ele vê o dragão, ele pula na catapulta, se joga contra a parede, fala, segura essa espada, olha pro dragão de duas cabeças, respira fundo e pula nas costas do dragão, fala, porra, agora eu tenho que matar esse dragão. Tipo assim, não é que ele não pode fazer, é que ele fala, pô, cara, isso vai dar mó trabalho. É um momento meio Macunaíma, assim, ai que preguiça. É, nossa, que referência, gente. Eu gosto muito. Eu acho que eu comecei. Tinha momentos nas aventuras, especialmente reescutando muitas vezes, que eu falava, mano, eu vou arrastar a cara desse moleque no asfalto. Porque eu ficava meio estressada. Eu falava, mano, se você se mexer, você resolvia esse problema antes. E Uhum. daí, assim, eu, como sou uma escritora muito orientada para personagem, eu fico muito procurando as motivações dos personagens. E eu fico muito tentando entender ela numa dimensão psicológica mais profunda. E o Feldor é uma pessoa que só quer saber de encher a cara e de fumar pra caramba. Então eu fico pensando, isso me ocorreu muitas vezes, assim, ele recorre muito ao humor. O tempo todo, ele tá sempre num tom sarcástico que eu tentei manter ao longo da narrativa. Eu tentei manter esse jeito meio cínico, assim, de ver as coisas. Ou então. Assim, não é É, problema meu, mas ele tá tornando é, aquilo um problema dele o tempo inteiro. Então, assim, ele tá muito em contraste. Ele acha que ele não se importa, mas às vezes eu acho que ele se importa demais. Então. Eu pensei, ok, ele tem um trauma, e eu queria trabalhar. No final das contas, a gente percebe que ele passou por muitas situações traumatizantes. Eu falei, ok, talvez não seja uma coisa numa campanha de RPG em que você está jogando com seus amigos e enchendo a cara, mas no universo literário eu posso adentrar esse momento da mente humana, né? Ou na mente élfica, talvez. e é Na por qual. isso. Desculpa te cortar. É por isso que ele me lembra muito o Humphrey Bogart, especialmente no Falcão Maltês. Porque em vários momentos no filme o pessoal chega. Ó, cara, só vai embora, pega esse dinheiro, esquece a mulher, esquece a estatueta, esquece o que está acontecendo. E ele continua, porque tem alguma coisa do detetive e que é uma. Tipo, e no final ele começa como ele terminou, sem dinheiro e sem nada, né? Aquela. Mas na verdade, isso é engraçado, porque tem sempre aquela construção circular, assim, parece que a personagem tem que se desenvolver de alguma forma, ela tem que sair alterada em relação ao modo como ela entrou. Uhum. Mas o fato de você ter vivido alguma coisa vai alterar alguma coisa, nem que seja na sua percepção do mundo, na sua percepção da Uhum. realidade. Assim, foi um desafio bem intrigante escrever num universo que não me pertence. E foi um desafio, de certa forma, que, embora tivesse o lado muito criativo da escritora, tinha muito do desafio da tradutora. De tentar, por exemplo, manter as vozes dos personagens. Por exemplo, eu tentei pôr no Feldon muito do tom que o Tucano adota quando vai tomar decisões em relação ao Feldon, assim, sabe? Ou então, quando. E, e também traduzir nesse universo. Eu preciso de uma história que condiga com o fato de o Feldon ter passado por todas as coisas pelas quais ele passou e que possa anteceder todas as coisas pelas quais ele virá a passar depois que ele encontrar a alma e tudo mais. E o resto do grupo. Ah, Então, isso era um desafio, eu tinha isso em mente a todo momento enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estava fazendo ele passar por aquelas experiências que, no final das contas, não atingiram ele tão fisicamente, é meio que mais uma, mas poderiam ter atingido ele psicologicamente, como aliás o fim das outras campanhas.
Uhum. Então, duas coisas que eu queria falar, por exemplo, quando você introduz a Luna, e ela fala pro Feldon a história dela, em poucas palavras você me fez eu me importar com ela. Como ela chegou, porque ela tem um problema, tal, 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 e ela não liga para a opinião dos outros, porque quando o pessoal precisa, eles pedem minha ajuda. É o básico da bruxa, mas eu identifiquei muito, eu queria saber mais sobre ela, né? E vamos lá. A gente tem, eu não sei se foi de propósito, certo? Porque a gente tem uma referência de um corvo. Nunca mais, porque o Felton sempre fala que ele nunca mais vai se meter nessas coisas. Foi a referência do corvo de propósito? Sim, eu tô muito feliz que você pegou. E eu quis muito trazer. Eu adoro a figura do corvo. A figura do corvo, ela frequentemente aparece. E o Feldon se transforma em corvos ao longo das campanhas. Então eu pensei, para tirar uma identidade ali, uma construção. Sim, sim, eu precisava. Eu gosto muito de amarrar essas coisas todas. Cara, ficou fantástico, ficou fantástico. E, por favor, você pode dizer, quando você mandou, foi a primeira, o first draft, né? Ou retornou com algumas pontos que você teve que mudar, ou já foi de primeira? Hum, não, foi de primeira. Não, foi assim. Eu mandei, eu estava atrasada. Queria confessar, mas é que assim, eu realmente trabalhei muito nesse conto para ele chegar no tom certo que Ó, eu tá procurava. perfeito, tá Ah, que perfeito. bom, obrigada. Eu fico Ah, feliz que você perfeito. tenha Eu gostado. gosto da. É porque assim, hoje em dia as pessoas é difícil achar o tom certo, porque quando a gente vai pegar um mundo de fantasia, como eu falei, a gente gosta do arqueiro, do bárbaro bebeno, do anão rabugento, e a gente gosta de inovações, né? Mas às vezes o Uhum, pessoal pega muito pesado em um e esquece do outro. O seu tá uhum. muito balanceado, porque você teve o humor do coitado dos goblins, o Feldo, o único druida que se preocupa com as roupas, e depois ele fala, e você pegou uma coisa do Feldon que é, porra, eu podia ter feito isso, né? A limitação do Feldon é o próprio Feldon, né? Exato, exato. A limitação do poder do Feldon é o próprio Feldon, né? Porque Porque ele é muito overpower. não, e ele tem mania de se limitar a se transformar em nos mesmos animais. Você Uhum, não, você usa um animal que nem todo mundo usa, uhum, né? uhum, E uhum. eu achei muito legal. Não sei se também foi uma homenagem ao Vox Machina, né? Não sei se a gente pode falar isso, mas eu gostei porque ele está muito bem balanceado e eu gosto de histórias de detetive. E eu sei que o tema pode ser aplicado em qualquer universo, né? Uhum. Então você manteve o elfo falando Zika, você introduziu as dúvidas, porque até o final, gente, a gente não sabe. Olha, eu digo que a pessoa que eu achei que era o culpado é a pessoa da pedrada. Juro que eu achei que era a pessoa da pedrada, tá? E você tem um momento Hannibal Lecter lá, né? Tipo, olá, Clarice. Aham. O Hannibal eu acho que é um dos filmes de terror que eu. Filmes, livros, enfim. O livro eu nunca tive estômago pra ler porque eu sou fraca, como eu falei, mas os filmes eu vi todos, então. E a série também não aguentei muito, mas enfim. Eu não fui muito além da terceira, do primeiro episódio da terceira. Mas sim, tem esse momentinho. Pra mim, eu precisava, assim, daquele. Porque, assim, quando a gente lê, e isso foi uma experiência que eu tirei como leitora de fanfic. Gente, nada na vida do escritor é pouca coisa, tudo nos ensina. Quando você está lendo uma fanfic, e eu acho que quando a gente está escrevendo no universo compartilhado, a gente tem que ter a mesma filosofia. A gente gosta de Uhum, sentir que a gente está lendo uma história diferente com a mesma personagem do livro cânone. uhum, Então, e daí eu acho que isso acontece também com os universos de RPG que tem vários autores. A gente, como assim você tem vários autores? E você está escrevendo, às vezes, da mesma personagem, do mesmo universo. A gente tem que manter certa coerência interna. A gente tem que manter a personalidade. E assim, se a personalidade do Feldon é tão intrigante, é tão apaixonante. E, tipo assim, muito da força do Feldon atualmente no imaginário do pessoal que acompanha o podcast me parece que tem a ver muito da dinâmica dele com a alma. Então, quando eu decidi escrever uma história só do Feldon, eu falei, gente, assim, né?
eu preciso manter o nível de interesse nele, sendo que eu pus ele sozinho. Então, isso era uma coisa assim. Mas assim, ele é uma personagem interessante em si mesma. Uhum. Só que a gente vê muito ele nas dinâmicas de grupo, ou na dinâmica de dupla, né? Então, e eu acho que a história de detetive, ela tem esse sabor de Aham. deixar a gente intrigado com um mistério. E a história de detetive, ela também tem o sabor da gente querer conhecer mais do detetive que está investigando. E quais as suas motivações para estar investigando uma Olha, coisa que às vezes não te diz respeito, e né? a forma como o Feldon faz para se infiltrar, para passar por uma porta ali. Você é a única pessoa que fez isso também, Mas né? olha, vai falar que você tem que pensar nesse tipo de animal, não é verdade? Também é animal. Não, também é animal, mas ninguém, as pessoas raramente se focam nesse aspecto, sabe, do druida, né, ou de qualquer tipo de metamorfo. Então, eu gostei muito do. Todas as suas metamorfoses ficou legal. Eu gostei do seu humor. Você manteve o personagem, né? E como é que foi, tipo, o feedback do pessoal da editora quando leu? E como que tá sendo o feedback do público? Ó, quando a Karen leu, e daí, tipo, ela disse que ia passar direto pro Trevisan. E daí eu falei, ok, talvez bons sinais. E daí eu fiquei um tempão sem ter resposta nenhuma. Eu falei, eu não vou cobrar, porque talvez eles estejam meio putos comigo, porque eu atrasei na entrega do conto. Então eu vou ficar quieta. Só que, tipo, demorou um pouco, né? Eu queria saber. E daí eu Uhum. escrevi pro Trevisan, e daí ele falou, não, não, a gente vai só fazer preparação de texto. E daí eu falei, ah, ok. Oh, Mas assim, precisa ser dito que ele gostou, tal, ele gostou também do humor e etc. Então, o feedback que eu tive, eles funcionaram, encaixou no universo, tal. uhum. Que era o que eu estava mais preocupada. Mas precisa ser dito que eu trabalhei e retrabalhei muito antes de mandar, porque eu queria mandar uma coisa muito certeira, Acho sabe? que Eu alguém queria é estar à altura perfeccionista. do convite, porque foi um convite muito legal, assim, sabe? Uhum. Então eu falei, eu preciso estar à altura desse convite, desse universo. E daí eu fui e eu trabalhei muito e retrabalhei muito quando eu tive a ideia inicial. Eu conversei, assim, precisa ser dito também que eu conversei com a Karen sobre a minha ideia. Então, assim, foi o tempo todo, antes de eu escrever o texto, ela sabia os pontos altos da história, então teve uma outra coisa ali que ela me sugeriu, que eu podia tentar. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo uma ideia besta que eu tive e a Karen na hora me alertou, assim, porque obviamente ela estava muito mais ligada nisso, do Feldon dormir na taverna. E dela falou, cara, ele é um elfo, ele não vai querer dormir na taverna. E então, assim, eu tinha contado muito detalhes do que eu ia fazer no conto. E então, assim, eu lembro que teve isso e mais uma outra coisa que ela me chamou a atenção, e assim, eu sabia que os elfos iam preferir dormir ao relento, mas assim, na hora que eu tava pensando as minhas maquinações do que eu precisava que funcionasse na história, e daí depois eu tive que realocar onde que ele via, onde que ele sentia aquele cheiro das camélias, onde que ele testemunhava, mas não muito, porque ele tava meio bêbado e tava dormindo, a passagem de certa pessoa. Então foi muito. Foi assim, esse contato que eu tive, principalmente com a Karen, que havia me feito o convite. Então, quando eu tinha qualquer ideia, eu escrevia para ela. A reação do público tem sido legal, assim, não recebi muitas, assim, uma infinidade de textos, mas tem muitos leitores meus que acompanham o Nerdcast, eu não sabia, e ficaram muito felizes quando souberam que eu ia convidar. Essas pessoas todas me escreveram. Eu amei o seu conto, foi meu preferido da. Mas, assim, eu acho que são pessoas que eu já amo muito, são suspeitas. E teve alguns leitores do universo que foram atrás dos meus livros, porque gostaram muito do meu conto. Então eu senti isso como um elogio do mais alto nível, né? Você ir atrás das minhas outras obras. Ai, que Depois de legal. ler uma coisa minha, num universo que é um universo tão querido. Tipo, você abre o fim para ver a lista dos apoiadores, a letrinha tá meio 5, sei lá, minúscula, Desse com tanta tamanho. gente, várias páginas. Então, assim, a gente sabe que é um universo muito querido. Então é bom esse senso de dever cumprido. E tem uma coisa, gente, que é muito legal que a gente foi marcar de gravar, né? E o livro da Carol chegou, né, Carol?
Chegou o O dela, meu livrinho, meu exemplar demorou um pouco para chegar, mas agora ele está aqui e eu peguei o estamos meu com no o DOF. mesmo. Eu peguei o meu no DOF. Agora deixa eu te perguntar. Felden e Alma, a gente tem mais de uma capa, né? Mas o conteúdo é o mesmo, pessoal. Qual capa você gosta mais? Eu sou suspeita, eu amei essa capa. Eu amei muito ela. Aham. E eu acho que a Alma tá com uma carinha tão fofa nessa ilustração, e o Feldon tá com tanta cara de Feldon. Aí depois que eu vi De essa cara de ilustração, eu falei: Felden. é exatamente o Feldon da minha história, esse daqui. Uhum. Eu achei ótimo. Tá com muita Ah, cara de. Tem os elementos aqui, sabe? Eu tô aham. sentindo muita verdade nisso aqui. Ai, que legal. Então, e agora, Carol? Vamos lá. A gente chega naquele momento que eu gosto de falar que é o toró de ideias, certo? Se você pudesse, né? Estamos falando hipoteticamente, né? Descrever algo em Ganor ou em Tormenta, sobre o que seria? Nossa, Hipoteticamente falando, sabe? nossa. Eu tenho muitas e muitas ideias, mas sabe o que eu acho? Que eu ia Hum, gostar muito de fazer, que é uma coisa eu, Carol, como autora. Eu hum, queria construir uma espécie de cientista nesse universo e saber como que essa pessoa ia operar. E eu queria que essa pessoa viesse a conhecer os nossos nobres, intrépidos aventureiros, numa situação em que ele pudesse ajudar os aventureiros, mas que ele precisasse de ajuda, porque eu queria muito o contraste dessas pessoas que estão acostumadas ou a resolver a coisa na porradaria, numa situação em que não desce para resolver na porradaria. Eu acho que ia ser muito divertido e eu acho que ia ter um espaço para as personagens brilharem apenas pela personalidade delas, mais uhum. do que pelos momentos geniais de ação, que eu adoro, eu adoro, eu adoro mesmo a porradaria. Mas eu acho que ia ser muito desafiante. Ah, tem o artifício, né? Tem o artifício. Sim, sim, sim. Não, mas eu Ali queria eu queria, não, eu queria um cientista com uma carinha assim, talvez indo uma alquimia mais avançada, mais, tipo, não mais medievalista, não mais renascença. Eu queria indo puxando o caminho para o século XIX, que é quando a ciência vira mais ciência mesmo, mas ainda está meio atrasado. Então, eu acho que eu provavelmente queria essa ponte, aham. provavelmente numa floresta, mas no meio de perto de alguns dos muitos lugares que eles visitaram, mas eu ainda não sei qual que caberia isso melhor. Mas eu acho que eu Hum. queria muito uma aventura que parecesse ficção científica Olha, e terror, junto assim, com a fantasia. Eu adoro essa mistura. Eu acho que ia a- ficar muito rico. assim, tem os reinos de Morênia, né? E lá tem o Reino das Torres, que é onde tinha grande tecnologia e foi tudo destruído, mas ainda tem um local lá que tem remanescentes, restos de tecnologia, Uhum. tem pessoas adormecidas. Então você imagina que durante a grande destruição, né, alguém Alguma usou. coisa foi salva. Não, não, porque em Moreânia tem os aventureiros que vão até lá para tentar pegar tecnologia, né? E imagina, até os remanescentes são pessoas que estão ligadas em máquinas, então ficaram loucas. Imagina que em algum lugar no meio da Grande Guerra, um cientista que não é tão bonzinho, nem tão ruim, se colocou no módulo de fuga e foi parar. Ou é descoberto por aventureiros lá, porque nós não temos, apesar de ser em Arton, nós não temos nenhum romance que se passa nos reinos dos animais, né, de Moreânia. Ou ele vai parar em Arton e tem que voltar para Moreânia. Aí dá para você fazer uma serinha um pouquinho comprida, né? Pô, ó, a minha cabeça, ela não pode. Eu tô terminando um livro agora, eu não posso começar a pensar. Porque assim, eu adoro o conceito de Moreânia. Eu adorei quando eles Uhum. falaram fique em Arton, né? E tem lá esse que é o Reino das Torres, né? Que ele está dividido depois da destruição em três partes, né? Que um é de tecnologia, outro é de que tem monstros mutantes, né? Então, e o outro, eu não lembro direito qual que é, perdão, pessoal, mas sempre tem essa questão, né? De tipo, aventureiros cruzam para chegar lá e conseguir pedaços de tecnologia para ficar mais fortes, né? Eu acho que eu comecei um incêndio na sua cabeça agora, né? O meu cérebro, ele não.
O meu cérebro, ele precisa de muito pouco incentivo para ter ideias para histórias, cara. Como eu falei no começo, é como desde pequena, é como o meu cérebro funciona. Que Entra legal. coisas do mundo nele e saem histórias. Uhum. Eu ia gostar, eu ia achar muito divertido. Uma pegada meio a múmia, você escava algo que você não devia. E o legal do reino de Só que, Moriânia é que os humanos, cada um são descendentes de 12 animais, então cada um pode ter traços fortes ou fracos de 12 animais. Já pensou nisso? gente, agora eu pensei, isso que é o problema, entendeu? Né? Imagina você que é um personagem que sonha em ser uma bruxa, mas descobre que tem habilidade para ser cientista. Sou nerd, não sou Sou bruxa, porém sou mestre. nerd, Não então vamos vamos fugir fazer acontecer. Aham. Eu gosto muito desse tipo de história. Acho que dá para sair muita coisa legal. Espero que Enfim, saia. fica aí o pensamento. Fica aí o conhecimento. Bom, agora, né, Carol, você poderia. Agora sim, são spoilers e novidades que você pode contar de projetos, né, ou em eventos, que eu sei que você, quando pode, você vai em eventos, né, que a gente sempre se desencontra nos eventos. Eu vou num dia, você foi no Sim, outro. que acontece? Jesus, meu Deus, viu? Não, nesse momento eu não vou. Bom, vou ter eventos ano que vem. Já está na grade da editora, então acho que eu posso falar. A previsão para o lançamento do segundo livro de Porém Bruxa tá para setembro do ano que vem, que é na Uhum. Bienal. Eu vou tentar. A gente vai ver se cabe ele sair antes, mas é meio que certeza que sai para Bienal. Lembrando que, porém, Bruxa, eu concebi a minha protagonista, que é uma detetive sobrenatural, como um Sherlock Holmes, então eu pensei em ideias num mundo que tem uma coerência, tem uma grande história por baixo, mas são aventuras separadas. Então, você leu Porém Bruxa é um livro, você leu o segundo livro é outro livro, uma outra investigação, a vida da Isis continuando por baixo, mas outra investigação. Eu estou terminando esse. Você fala em bruxa, o gato preto aparece, ó. Então, você vê, eu invoquei. Oh, que neném. Oh, que neném. Então, assim, eu tô terminando a edição, eu tô literalmente terminando, porque eu tô nos últimos 3 capítulos que eu reescrevi o final, eu mudei Aham. bastante na edição. Eu tenho um romance folhetim que tá em andamento, no momento ele tá em hiato, mas eu vou voltar com ele até o final do ano. Uhum. Chama Inimigos Fora Daqui. É uma história que tem um talvez romance que vai acontecer por baixo, talvez não seja exatamente o público desse canal, mas ele é uma história distópica com um mistério investigativo e uma protagonista que tipo, é forçada numa situação com um cara que é inimigo dela e ela precisa saber de que lado ele tá, o que ele pensa, etc. Enquanto ela é refém do povo dele. Eu gosto muito de trabalhar imagens de reféns e inimigos trabalhando juntos. Eu fiz isso em Sense8 nível 5, deu muito certo. Hum. Esse está em andamento, eu vou voltar com ele até o fim do ano. E eu tenho muitos e muitos projetos, mas como eles ainda não estão contratados, eu não posso falar de Não outras pode falar. coisas. Tudo bem. Quando ainda não está contratada, eu não posso falar. Mas tem os meus 3 romances. O Sense8 nível 5 está disponível no Kindle Unlimited, para quem é de Kindle Unlimited. O Árvore Inexplicável tem uma versão que é também em audiobook, narrada por mim, e por 2 narradores especiais, que são daí dubladores profissionais, muito bons. E é isso. Todos eles Muito- você consegue encontrar É, o que, facilmente. é o que eu ia perguntar para você. Se alguém quiser falar, ó, Carol, eu gostei, eu queria pegar o seu livro com você para ganhar um autógrafo, tem com você ou não? Olha, eu acho que tem exemplares autografados ainda de Porém Bruxa e de Árvore Inexplicável no site da Companhia das Letras. Oh. O Sense8 nível 5, eu acho que isso não vai ao ar até, porque eu vou viajar, eu vou voltar para a França dia 29, então só ano que vem. Daí ano que vem eu provavelmente vou pedir mais exemplares de Sense8 para vender, provavelmente em julho.
Então, se tiver uma agenda tão longa assim, mas se não, os meus livros. Eu sei que na Martins Fontes Paulista, quem é de São Paulo, eu tenho exemplares autografados, os últimos de Árvore Inexplicável. Muito bem, muito bem. Bom, Carol, então eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você acha que a gente esqueceu que você gostaria de falar? Não, só ia dizer, leiam todos os contos. Eu tenho vários amigos que também estão nessa coletânea, que são muito bons autores, e tá tudo muito incrível e muito genial. Muito E bem, leiam muito livros bem. de literatura fantástica brasileira, porque afinal de contas, se vocês já gostam desse universo, tem muitos outros autores escrevendo Tem, outros universos maravilhosos demais, também. Ah, tem bom, e tem demais. outros autores escrevendo esse universo também, e o universo de Tormenta e também. Mas tem Uhum, também muitos autores, inclusive vários que estão nessa coletânea, que têm projetos próprios que são muito bons também. uhum. Exatamente, pessoal. Então, é isso. Bom, Carol, agora nós chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro, que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz. Homenagem à nossa querida Karine Ribeiro, que você deixa uma mensagem para o universo. Karine, eu te amo muito, eu te admiro muito. Você é uma escritora brilhante, além de ser uma tradutora brilhante, e eu tenho certeza absoluta, estou jogando para o universo, que você vai encontrar uma grande, grande, grande casa editorial que vai pôr todos os seus livros à disposição dos leitores para eles descobrirem o quanto você é genial. Muito bem, muito obrigado, Carol. Então, pessoal, é isso, tá? Essa foi a Carol Chovato. Além de participar, né, do Feldon e Alma, tem os livros dela, deem uma olhada. Os livros com as capas das árvores são lindos. Eu sei que a Carol tem até uma camiseta, mas eu não sei se ela está disponível à venda, né? Ou é só dela, né? Não, essa é só a minha. É só sua, né? Então é isso, pessoal. Sigam a Carol. A descrição dos links dela vão estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, Carol. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.